Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam se cuidando bastante, se protegendo, né? Agora fazendo o uso da máscara, né? Que é essencial, né? Que a máscara salva vida. Então é necessário o uso da máscara também, tá? E se protejam bastante, lavem sempre as mãos, usem álcool gel, se protejam, tá bom? E evitem sair de casa, só para o necessário, ok? Então, nós vamos hoje para a aula de ciências, dia 7/5, quinta-feira, tá bom? Então, vocês vão pegar a apostila e vão abrir em ciências na página 27. Nós vamos dar continuidade à última aula, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre dilatação e contração de metais. Nossa, professora, será que é difícil? Não, é muito simples, né? Às vezes os termos são mais difíceis porque nós não usamos muito no nosso dia a dia, mas o conteúdo é simples, tá bom? Só prestar atenção na explicação da professora para depois vocês poderem concluir e fazer as atividades, tá bom? Lembrando que é muito importante a leitura dos textos, vocês lerem novamente os textos da apostila com a explicação do conteúdo, tá bom? Então vamos lá? Dilatação e contração de metais. Os metais também podem sofrer mudanças de estado físico. Então não é só a água que pode mudar de estado físico, os metais também. No entanto, para transformar um metal do seu formato sólido para sua forma líquida, é necessário aquecê-lo muito. Então, eu posso transformar o metal do estado sólido para o estado líquido. Ele pode passar para o estado líquido, mas para isso eu preciso aquecer muito esse metal. Quando os metais são aquecidos, eles podem sofrer dilatação. O que é dilatação? Eles podem aumentar de tamanho. Então, toda vez que eu aquecer um metal, vai acontecer a dilatação. Eles vão aumentar de tamanho, tá bom? Quando os metais são resfriados, eles sofrem contração e o seu tamanho é reduzido. Então é o contrário. Se eu aqueço o metal, ele aumenta de tamanho. Se eu resfrio o metal, que é a contração, o tamanho dele é reduzido. Então, dilatação, o tamanho aumenta. Contração, o tamanho é reduzido. Ele diminui. Analise a imagem e marque o que acontece com a chave. Então, aqui, olha, eu tenho uma chave. Se eu pegar uma vela e aquecer muito essa chave, que é feita de metal, vocês acham que ela aumentará e encaixará na fechadura? Porque vocês perceberam que ela é pequenininha para essa fechadura, né? Olha o tamanho do buraquinho da fechadura. Será que se ela for aquecida com essa vela, ela vai aumentar e ela vai encaixar na fechadura? Ou vocês acham que com o aquecimento, né, da vela, do fogo, ela diminuirá e não encaixará na fechadura? Aí vocês vão colocar um X na alternativa correta. Lembrando, ó, essa chave vai ser aquecida. Ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Ela vai sofrer a dilatação ou ela vai sofrer a contração? Tá? Um exemplo da variação no tamanho dos metais pode ser observado no trilho dos trens. O trilho dos trens, ele é feito do quê? De metal. Há um espaço entre cada barra de metal que compõe o trilho. Então, se a gente observar o trilho dos trens, né, eles têm aquelas tiras de metal e são separadinhas, elas não são grudadinhas uma na outra, não é isso? Pois no momento em que o trem passa, o contato do metal das rodas do trem com os trilhos causa um aquecimento dos trilhos, ocasionando um aumento do seu tamanho. Assim, esses espaços são necessários para que, com o aumento do tamanho dos trilhos, o encaixe seja corretamente mantido, evitando acidentes. Então, o contrato da roda do trem com o trilho
causa um aquecimento. Então esses trilhos se dilatam, então eles não podem ficar muito próximos, senão dá problema na hora que o trem vai passar. Tá bom? Se vocês perceberem, né, quem anda de trem ou vê em algum filme, algum desenho, muitas vezes o trem vem chegando e aquele atrito da roda dele com o trilho sai até umas faíscas, né? Umas faísquinhas. Isso daí é o contato, é o aquecimento, tá bom? Aqui vocês têm na página 28, olha lá como os trilhos dos trens são bem separadinhos, tá vendo? Ó, quando o trem passa pelo trilho, o metal dos trilhos aumenta de tamanho, ocupando perfeitamente os espaços deixados entre eles. É verdade? Imagine uma placa de ferro que tenha um furo no centro. Uma placa de ferro, e vamos imaginar, uma placa de ferro com um furo no centro. Se a gente esquentar essa placa, ela sofrerá dilatação e o furo vai diminuir. Se a gente esquentar essa placa, tá? A gente vai esquentar. Ela sofrerá dilatação e o furo diminui? Será que o furo diminui ou ele aumenta também? Vamos pensar um pouquinho? Eu vou esquentar essa placa, ela tem um furo no meio. A placa vai dilatar, vai aumentar. Será que o furo diminui ou ele aumenta junto? Ele aumenta, né? Aumenta a placa, a dilatação, vai aumentar o furo também, tá? Então, não está correta essa afirmação, tá bom? Vamos lá agora para o jogo rápido. Considere os seguintes fatos. 1. Uma vasilha de água deixada no freezer. Então, vamos imaginar. Vamos pegar uma vasilha de água e vamos colocar dentro do freezer. Todo mundo imaginou? Tá bom. Uma vasilha de água deixada no fogo. Colocamos água numa panela e deixamos ela no fogo. Imaginaram? 3. O derretimento de um cubo de gelo quando aquecido. Vamos imaginar que nós pegamos um cubinho de gelo e esse gelo foi aquecido. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Na 1 ocorre a solidificação, na 2 a evaporação e no 3 a fusão. Na 1 ocorre a fusão, na 2 ocorre a evaporação e no 3 a condensação. No 1 ocorre a solidificação, no 2 a vaporização e no 3 a fusão. Na 1 ocorre a condensação, a evaporação e a solidificação. Se esqueceram, tem que voltar lá na apostila e ler novamente. Sobre a solidificação, evaporação, fusão, mas é bem fácil. Tá? Ó, só a 1, uma vasilha deixada a água no freezer, por qual processo que ela vai passar? Era líquida e passou para quê? Não é? Uma vasilha de água, quando eu coloco a vasilha no água e aqueço, o que vai acontecer? Ela vai o quê? Essa água vai se solidificar, vai vaporizar, não é? Quando eu pego um cubo de gelo e aqueço, o que vai acontecer com ele? É a condensação? Ele se solidifica? É a fusão? Então, só tem uma alternativa aqui correta, que está identificando direitinho o que acontece na frase 1, o que acontece na frase 2, o que acontece na frase 3. Vocês vão colocar o X, tá bom? Transformações causadas pelo fogo. O controle do fogo causou uma grande mudança nos hábitos dos homens primitivos. O aquecimento produzido por ele permitiu a sobrevivência em climas e regiões mais frias e manteve os predadores afastados. Então, nós vamos lembrar lá do homem primitivo. Quando ele descobriu o fogo, foi muito bom para ele, porque ele percebeu que com o fogo ele poderia se aquecer, porque muitos deles não suportavam o frio, perdiam até a vida. E com o aquecimento com o fogo, eles perceberam que eles poderiam se aquecer nos dias frios,
né? E perceberam também que com o fogo aceso, os animais predadores, os animais se afastavam. Então eles também passaram a não correr tanto perigo como eles corriam antes, né? Deu para entender? Acredito que sim, né? Em sua opinião, o fogo continua sendo importante nos dias atuais? Em quais situações? Tá? Nós sabemos que o fogo, em algumas situações na vida da gente, eles são o quê? Essenciais. O fogo é essencial. Então vocês vão explicar onde, tá? Por que que esse fogo continua sendo importante? Por que que o fogo ainda é importante no nosso dia a dia? Em quais situações que ele é importante? Tá? Lembra da comidinha, né? Como que a mamãe faz a comidinha, tá? Uma dica aí. Tudo bem? Então vocês vão responder, tá? Evidências das transformações. Então agora nós temos um texto aqui na página 29 para nós lermos. A professora vai ler, depois vocês podem ler novamente, tá bom? Algumas transformações das substâncias podem ser percebidas visualmente. Na alteração das suas cores ou com a alteração do seu sabor, podendo estar sendo sentida pelo paladar, tá? Por exemplo, a banana quando madura, ou seja, adequada para o consumo, a hora que eu já posso comer a banana bem gostosinha madura, ela apresenta cor amarela e sabor doce. Quando ela ainda não está madura, ela apresenta a cor verde e ao mordê-la, ela amarra a boca. É um sabor estranho, um sabor adstringente, né? A gente fala assim, nossa, essa banana tá amarrando, ela não tá madura ainda, fica aquele gosto estranho na boca, né? Então esse é um exemplo de transformação. Outra possível evidência são os gases liberados durante as transformações. Esses gases podem ser percebidos pelo olfato, apresentando odores agradáveis ou não. O cheiro de um bolo saindo do forno, que gostoso! E o cheiro do leite azedo, são exemplos de como podemos perceber pelo olfato as transformações ocorridas com esses alimentos. Então, através do paladar, né, e do olfato, nós podemos evidenciar as transformações. A cozinha é um bom lugar para observar algumas evidências de transformações. Observe a seguir. Nós temos aqui alguns ingredientes, né? Alguns ingredientes que costumam ser utilizados para fazer um pão são farinha de trigo, ovos, leite e fermento. Então, quando a mamãe, a vovó, até mesmo o papai vai fazer um pão em casa, o pão, né, são necessários esses ingredientes, são a base dos ingredientes para fazer um pão. A farinha de trigo, os ovos, o leite e o fermento. Logicamente que pode ser colocado outras coisas no pão, mas o essencial são esses ingredientes, tá bom? A massa formada pela mistura dos ingredientes tem um aspecto diferente dos ingredientes em sua forma inicial. Perceberam aqui, ó? Aqui eu tenho os ingredientes separadinhos do pão. Quando eu misturo, não é verdade? Eles formam um aspecto diferente. Normalmente, a massa deve descansar por algum tempo. Quando nós fazemos um pão, a gente faz a massa, mistura toda a massa e fala assim, agora a massa tem que descansar um pouquinho, né? Ela tem que ficar um tempinho bem quietinha lá, para que algumas transformações que envolvem o fermento ocorram e formem gases. Por que a gente fala que a massa do pão cresce? Por conta do fermento. O fermento que faz a massa a massa do bolo crescer, tá bom? Para ele ficar macio e fofinho. Nesse momento é possível notar que a massa aumentou de tamanho. Então a massa era pequenininha, aí deixou ela descansando por um tempo, com a ação do fermento que produz gases, essa massa aumenta. Também é uma transformação, tá? A massa é então colocada no forno para assar. E quando retirada, há algumas evidências
das transformações ocorridas, como a alteração da cor, olha como fica diferente depois que sai do forno, olha a cor, que diferença. E a formação de gases pelos furinhos presentes na massa. Geralmente, né, ele não fica certinho, lisinho, tem uns furinhos, tá? É a representação dos gases. Além disso, no ambiente onde o pão foi assado, é possível sentir o aroma, aquele cheirinho gostoso, né, do pão quando está no forno ou saindo do forno, característico desse processo de transformação, tá bom? Então, é gostoso vocês conversarem com a mamãe sobre isso, quando a mamãe for fazer um pão, né? Se ela fizer em casa, vocês observarem, né? Como se inicia o processo da fabricação de um pão em casa, que são os ingredientes, depois a mistura desses ingredientes, deixar essa massa crescendo, ela vai se transformando, depois ele vai para o forno e quando ele está pronto, olha que transformação esses ingredientes passaram para nós comermos aquele pão bem gostoso, tá bom? Vamos lá. Que outras transformações que envolvem mudança de cor, gosto ou com a formação de gases? Você já percebeu isso em seu dia a dia? Tá? Um exemplo, ó, vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Eu tenho uma fruta, uma laranja. Mamãe foi na feira, foi na quitanda, foi no mercado, comprou uma laranja, colocou na fruteira. Nossa, aquela laranja tá tão bonita, né? Aquela casca amarelinha, laranjinha, bonita, né? Se ela ficar muito tempo lá na fruteira, o que vai acontecer? A casca vai começar a se transformar, não é? Vai mudar a cor, vai mudar, ela vai ficar mais murchinha, não vai ficar mais aquela casca bonita e lisinha. E se eu for chupar essa laranja agora, ela vai ter um gosto diferente daquela laranja fresquinha quando a mamãe trouxe da feira, da quitanda ou do mercado. Então, essa também é uma transformação. Aí vocês podem pensar em uma outra transformação e podem escrever aqui, bem pequenininho, qual outra transformação que vocês acham que podem ocorrer com os alimentos, tá bom? Então, essa aula de ciências, ela é bem interessante, né? Bem legal, então vocês façam novamente a leitura do texto, bem bonitinho, leiam novamente. Aquela primeira pergunta lá do desafio, aliás, do jogo rápido da página 28, aquilo que eu falei, se vocês tiverem dificuldade para identificar, tá? As transformações aqui, vocês vão lá e vão pesquisar novamente na apostila, tá? Sobre solidificação, evaporação, fusão, tudo aquilo que nós já estudamos. Mas eu acredito que vocês não terão dificuldade não, tá bom? Então essa hoje foi a nossa aula de ciências. Um abraço, um beijo, tá bom? E saudades!